Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Que alegria a gente poder dizer que somos filhos de Deus, porque Jesus é o Filho. E nós vamos ler a palavra de Deus em João 3. João 3, 1 em diante, diz assim: Ora, entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas porque feitas em Deus. Amém. No final do capítulo 2, do versículo 23 ao 25, João está escrevendo esse texto. Ele nos diz, como a gente viu em algumas meditações das semanas passadas, que muitas pessoas viram sinais de Jesus. Nós vimos isso lá quando ele transformou a água em vinho no milagre em Caná da Galileia. Foi o primeiro milagre e isso foi de sinal. E muita gente começou a crer nele. Jesus está fazendo muitos sinais. Muitas pessoas estão vendo esses sinais. E aí João diz, então, ele está fazendo sinal, o pessoal crê. Mas o que é o crer aqui? Esse crer é achar que ele é um profeta, que ele é um mestre das coisas de Deus, como alguém que sabe as coisas lá do Antigo Testamento. E João, lá nos últimos versículos, ele diz, no versículo 24 do capítulo 2, vou pedir para você ler só um pouquinho comigo, que ele diz assim: o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Jesus sabia. Vocês falam que creem, estão vendo sinais, mas eu sei se vocês estão crendo. E aí vem a narrativa. Surgiu dentre esses que viram muitos sinais, um homem que era um grande judeu, Nicodemos. A palavra de Deus diz que ele era um fariseu.
Fariseu, não vou dar aula aqui, mas é uma coisa interessante da gente considerar, não é qualquer coisa. Fariseu, ele começou lá no período entre o Antigo e o Novo Testamento como um movimento no meio dos judeus, com um apego muito bonito de querer guardar a lei, dizer, não, peraí, nós não vamos profanar a fé, não. Vamos guardar esse fervor na lei, Deus nos deu a lei, Moisés foi usado por Deus, ele escreveu, Deus fez muitos sinais para testemunhar e confirmar aquela lei, e eles surgiram como um movimento de pureza, de querer levar Deus a sério. Mas passaram-se os anos, os séculos, chegaram lá no Novo Testamento, esse partido, essa segmentação dentro do judaísmo não estava mais na busca, naquela bombando para aquela pureza. O que eles queriam? A preocupação deles era externa. A preocupação deles é assim, ó, quem é o puro, quem é o verdadeiro judeu? É aquele que tem uma religião exterior. É aquele que cumpre, é aquele que tem uma religião que dá para virar prática. Então ele está seguro nisso. Outra coisa, esse fariseu é aquele que gosta de, se ele tem uma religião exterior, ele também tem um exibicionismo de pseudo-santidade. Quem é o santo? Quem que agrada a Deus? Agrada a Deus quem faz o que a lei manda. E aí, em alguns casos, eles diziam, eu consigo cumprir o que a lei fala. E porque eu cumpro o que a lei fala, as minhas obras vão me salvar. Esse é um fariseu. Ele conhecia o Antigo Testamento, chamava para ele a responsabilidade de cumprir o Antigo Testamento, e ele ainda servia de referência para aquele que não cumpria. Então era muito difícil conviver com o fariseu. Porque ele é o cara e a gente não. Ele é a pessoa que a prática dele traz luz para a nossa não prática. A vida dele, o que ele sabe e o que ele faz, pelo menos aparenta fazer, aos olhos dos outros, serve de luz, dizendo, ó, eu fiz, você não fez. Então era um jugo muito forte conviver com o fariseu. Esse fariseu, esse camarada, além de ser um fariseu, ele é membro do Sinédrio. Gente, Sinédrio é como se fosse a Assembleia da Fonte. Manja aquela Assembleia, vamos decidir as coisas, o que vai acontecer na igreja? Tem que chamar a Assembleia. Quem vai decidir? Vocês. Quem está visitando, a gente tem uma Assembleia anual e é lá que o povo decide o rumo da igreja, em todos os aspectos. Sinédrio era um tribunal de julgamento dentro do judaísmo. Aconteceu um creque com alguém, lá vai para o Sinédrio, e o povo lá vai decidir o futuro daquela pessoa dentro da religião. Compreende isso? Nicodemos, então, quem era Nicodemos? Era um fariseu. Uma pessoa que conhecia o Antigo Testamento e uma pessoa que tinha autoridade dentro do judaísmo. E viu os sinais de Jesus. E aí ele vai se encontrar à noite com Jesus. Aí tem uma teoria que diz que ele foi à noite porque ele não tinha coragem, não queria ser visto. Mas isso o texto não deixa claro. Por que João falou que ele foi à noite? Lá no céu saberemos. Aqui a gente pensa o que a gente quiser, mas o fato é que ele foi à noite encontrar com Jesus e já chega afirmando, você faz sinais. Você faz sinais. Tem gente crendo em você. E interessante, eu não sei o que você é, mas isso que você faz, ninguém pode fazer se Deus não estiver com ele. Quem é você? Por que Nicodemos vai para Jesus? E ele vai lá, viu os sinais e começa a fazer perguntas, e uma pergunta está implícita na afirmação que ele faz lá no versículo 3, quando ele diz assim, no versículo 2, ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E aí Jesus já chega com uma resposta na cara dele, dizendo, você tem que nascer, se não nascer de novo, ninguém pode, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Por que Jesus deu essa resposta se Nicodemos só chegou e fez uma constatação? Porque Jesus viu uma pergunta implícita. Ele, sendo fariseu e membro do Sinédrio, vê Jesus Cristo fazendo todos aqueles sinais, vê Jesus Cristo mostrando o poder de Deus, mas o coração resistente para aceitar quem Jesus é de fato. Era bom identificar Jesus como um mestre de destaque ou um grande profeta, mas admitir que ele é Jesus, o Salvador e Messias, isso aí é para crente. Isso daí é perder a expectativa nele mesmo. Isso aí é dizer, se ele é o Messias que vai salvar, que adianta meu farisaísmo?
Se ele é a pessoa que tira pecado dos outros, para que serve todo o meu rigor? A lei é boa, santa, perfeita, a lei de Moisés e a lei de Cristo. Cristo é o homem exato da lei. Mas para eu chegar e me ver na lei, eu preciso dele. E aí chegou num ponto que se Nicodemos diz ele é o Messias, eu preciso dele para cumprir a lei. E aí o que eu faço com o meu farisaísmo, minha pureza toda? Eu vou ter que admitir que eu preciso dele. E aí começa um embate de Jesus com ele. O título da nossa meditação hoje é O Amor de Deus e o Novo Nascimento. Nós vamos trocar agora, vamos falar do Novo Nascimento depois do amor. Primeira coisa que Jesus Cristo diz para Nicodemos é o seguinte: você precisa nascer de novo. Jesus, como Messias, pede um novo nascimento. Para Nicodemos, ele entende isso na esfera humana. É como uma música da Rita Lee nos anos 80, quem é mais antigo vai lembrar, eu quero voltar para dentro da barriga da minha mãe. Vocês lembram? Não lembro dessa música. Mas existe lá, pode ir no Google que vai aparecer uma música assim. Ela fala de todas as desgraças da vida e aí ela começa assim, puxa, eu quero voltar para dentro da barriga da minha mãe. Nicodemos não estava querendo fuga, mas está dizendo, então, peraí, para eu ser, olha a busca possível dele. Se eu sou membro do Sinédrio, fariseu, e exijo, sou um exemplo a ser seguido, agora vem você que é maior do que eu, porque está falando da parte de Deus, me dá a chave para entrar nesse reino aí? Porque não é possível que um membro do Sinédrio e um fariseu não tenha a chave do reino. Como é que vem esse Jesus? Como nós deixamos ele aparecer? Agora é melhor ir a ele. Me dá o caminho. Também quero ser um. Também preciso ser alguém que explica, que coloca as pessoas no reino. Ou, na verdade, eu quero fazer isso também. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam que sinais, Nicodemos. E aí ele fala, tem que nascer de novo. E aí a preocupação dele, então como é que é? Volta para a barriga? Ele entende literalmente, Jesus Cristo está dizendo, é outra coisa que eu estou dizendo para você. Vamos pensar sobre esse novo nascimento. Você vai dizer, eu já nasci de novo, pastor. Eu já aceitei Jesus na minha vida, já me batizei, eu já cumpri a ordenança, eu já entendi o evangelho, já sei o que é novo nascimento. Mas Deus quer falar com você, comigo, nesta noite, sobre esse novo nascimento. Se Nicodemos, para ele, é voltar para a barriga, para Jesus, um novo nascimento é ser gerado de novo. A gente chama isso de regeneração. Nicodemos sempre fala com um toque de incredulidade. Ele sabia dos sinais, mas não cria. E Jesus Cristo diz para ele, tem que nascer de novo, e nascer de novo é nascer do Espírito, e nascer do Espírito é ser gerado novamente, é uma geração espiritual, por um ato soberano divino. A gente chama isso de novo nascimento. Por que eu faço para nascer de novo? Você não faz nada. Ele gera você novamente no projeto dele. E o projeto dele é quem? O Filho que morreu por nós e que ressuscitou por nós também. É na morte, é na ressurreição do Filho que Deus soberanamente nos faz nascer de novo. É governo dele. Nascer de novo significa que nós, de fato, conhecemos a Deus e não apenas conhecemos, mas a gente conhece e quer obedecer. Deus, eu não só sei quem é o Senhor, mas eu quero obedecer. E aí Jesus diz para Nicodemos que isso significa nascer da água e do Espírito. E com certeza, irmãos, ele está falando aqui daquele movimento que a gente faz movimento na nossa fé, quando a gente chega para o Senhor, ouvindo a palavra, conhece o evangelho da verdade e diz, Deus, eu estou convencido de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas eu não quero, e por essa mudança que está aqui dentro, regeneração é uma coisa que acontece aqui dentro, só que a gente exterioriza onde? Na conversão. Essa conversão para você pode ter demorado quanto tempo? Como foi? Pode ter sido processual, pode ter sido num start, pode ter sido não sei como, mas alguma coisa a gente diz, uau, eu ouvi o evangelho, alguém pregou, ou eu li, ou eu ouvi, eu entendi a verdade, e o meu coração creu. Aquilo explodiu dentro de mim, e eu nasci de novo. E aí a gente exterioriza isso como? Dizendo assim, eu me converti. A partir de hoje,
Eu sei que eu não sou o que eu deveria ser. Mas houve uma mudança de rota na minha vida. Eu não sou mais o que eu fui. Eu joguei aquilo fora. Eu tenho ódio e nojo das coisas que estavam em mim. Porque agora eu vejo outra coisa em mim, que é Jesus. Isso é ser gerado. Eu não quero mais a minha vida. A minha vida não me basta. Ela não tem, sem Cristo não tem sentido nenhum. Eu não quero mais a minha história. Eu não quero mais meus medos. Eu não quero mais as minhas manias. Eu não quero mais a escravidão dos meus pecados. Eu prefiro a liberdade da santidade de Jesus. Isso é de graça. E é um operar soberano de Deus dentro de nós. O que nós fizemos? Ouvimos a palavra. E nós cremos. Crer é o quê? Talvez para você foi sentindo. Eu me lembro que quando deu esse start, foi um programa evangelístico lá em Mariporã, e aí fizeram uma evangelização na praça à noite, reuniu todo mundo na igreja, minha mãe levou todo mundo para a igreja, e aí começaram a mostrar a crucificação, aí tinha igual teve no Fonte Jovem uma vez, o pastor vai pregando e o cara vai pintando. Lógico que eu com 11 anos ficava olhando na pintura e esquecia o que o pastor estava dizendo. Mas, graças a Deus, aquele pintor era exegeticamente fiel à palavra. E ele foi pintando muito bem a cena da crucificação, morte, ressurreição de Jesus. E ali, foi num dia que o pai de uma amiga minha tinha morrido, ele estava meio num culto fúnebre, culto de evangelismo. E aí eu falei, meu Deus, não foi por medo, mas falei, eu preciso de Jesus na minha vida. E eu lembro que o meu pai ainda falou, caramba, que bonito ver meu filho aceitar Jesus, porque tem esses marcos, aceitar e depois batizar. E caramba, que coisa bonita, hoje meu filho aceitou Jesus, nananana. Mas eu falei, pouco me importa o que meu pai está pensando, hoje eu não quero mais ser, não sei como uma criança de 11 anos pensa isso, mas eu não quero mais aquela minha vida. Aí eu pensava das manias, das picuinhas, sei lá, meu irmão pegou meu tênis, eu queria matar, o outro, sei lá, queria que eu passasse cola, eu passei e me senti mal, porque não tinha coragem de dizer não. São os pecados da natureza. O fato é que é isso que Jesus Cristo está dizendo para Nicodemos, você quer? Você quer o reino de Deus? Então eu vou regenerar. Acabou a tua história. É como Aslan na vida daqueles menininhos, dos menininhos ali nas crônicas de Nárnia. Chega de tua história, você não é mais Susana, você não é mais Pedro, não é Edmundo. Edmundo é pior. Você não é mais Edmundo, agora sou eu, Aslan, na sua história. A sua história se fundiu na minha. Acabou, Edmundo. Agora é Aslan em você. Irmãos, nascer do Espírito é água e espírito, são duas palavras que estão desde o Antigo Testamento e aparecem agora na boca de Jesus para Nicodemos. A gente exterioriza isso em ato de obediência, dizendo, eu vim cumprir uma ordenança porque eu já ouvi, criei e me converti, porque o Espírito regenerou o meu interior. Eu não tenho esse poder. Você não tem esse poder sobre as pessoas que você está evangelizando. É o Espírito que faz uma nova vida brotar ali dentro. Mas uma coisa é certa, a palavra tem que ser pregada. O crente semeia a palavra e o Espírito gera vida. Esse controle não é seu e não é meu. Mas a nossa fidelidade tem que ser, eu quero falar. E o Espírito opera o novo nascimento. E uma vez que a gente identifica esse novo nascimento e se converte, a gente vai lá e diz, eu quero expressar publicamente, obedecendo e me batizar. Porque eu decidi por Cristo. Jesus está dizendo que não é só um sinal externo, como era a lei. Não era alguma coisa que se faz para o outro ver, mas é o testemunho, é a exteriorização de uma realidade já vivida, já presente aqui dentro. E é isso que Jesus Cristo está dizendo, olha, é uma obra purificadora, que é a obra do Espírito Santo, em contraste com a religião farisaica. E ele diz, para isso daqui, a carne não consegue fazer. Irmãos, que coisa linda. O que é carne vai ser sempre carne, mas o que é do Espírito vai ser do Espírito. A carne, ela vai sempre gerar coisas que não tem nada a ver com o que nós cantamos agora, do Filho de Deus.
A vida cristã não pode ser vivida por alguém que quer fazer as coisas com boa intenção na carne. Eu quero ser como Jesus, eu vou me esforçar. Eu vou dar um jeito no meu temperamento, eu vou amarrar minha mão. Eu vou meditar, contar até 100, mas eu vou desenvolver as virtudes de Jesus na minha vida. Tem que ser na marra. Eu vou conseguir. Não vai. O que é carne, é carne. Mas o que é espírito? Isso, é ele sim. O Espírito Santo gera o Filho de Deus em você e em mim. Quando a gente é regenerado, a gente percebe uma purificação inicial na nossa conversão e o reino de Deus ele é implantado no nosso coração. Aquele que era pecador, agora é um pecador remido pela graça de Deus. E isso, meus irmãos, é uma mudança radical. É de fato um novo começo, porque é um novo caráter determinado pela fonte que o gerou. A carne vai gerar carne. Mas o Espírito Santo vai gerar o Filho de Deus. Ele é a fonte que gera o Filho. E isso Jesus Cristo vai dizer, eu vou falar tudo, depois a gente pensa como é que Deus quer aplicar isso para nós. Isso é dom de Deus. Deus fez isso por quê? Porque ele age independentemente. Por isso que ele usa a figura do vento. Vem de um lugar, vai para outro, você não sabe. Mas você percebe os efeitos. Passou aqui. É soberano, é incompreensível, é misterioso, diferente dos atos humanos. Você já sabe o que você vai fazer. Mas tem uma coisa maravilhosa aqui. Só entende quem tem relacionamento com Deus. Por isso, irmãos, Jesus Cristo disse para Nicodemos, Nicodemos, houve um momento na história do povo, lá em Números capítulo 21, que o povo estava no deserto depois de ter dado a lei. Libertou o povo do Egito. Gente, presta bastante atenção nisso. Deus libertou aquele povo do Egito, fez eles passarem o mar. Eles estavam peregrinando no deserto, Deus manifestou a sua glória no monte, deu a lei a Moisés, e depois disso tudo, o povo disse, para quê? Era melhor morrer no Egito, com a cebola. Porque o Egito é terra da cebola, não sabia disso? Era melhor ficar lá. Agora aqui no deserto, aí Deus permite que a ingratidão e a falta de percepção para o caráter dele tinha sinais. Mas o povo não cria. E aí as cobras começam a vir e picar. A cobra do deserto começa a vir e picar. E aí Moisés intercede pelo povo e diz, Deus, não deixa esse povo morrer. Deixa eu levantar uma serpente de bronze aqui. E todo aquele que olhar para ela, mesmo picado pela cobra, seja curado. E isso acontece, está lá em Números. Moisés levanta a serpente. E todo mundo que estava na murmuração, na ingratidão, cheio de sinais de Deus, mas não acreditava, não dependia dele. Queria viver a vida com os padrões daqui, como Nicodemos. E ele está dizendo, é outra coisa. Mas olhavam para a serpente e eram curados. Só que aquela serpente não mudava o caráter. Aquela serpente não tinha o poder de transformar vidas. Aquilo lá estava apontando, vai vir uma serpente, não é o caso, mas vai vir um que vai ser levantado na cruz, e todo aquele que olhar para ele não vai ter resolução momentânea, mas de fato vai ter a sua natureza transformada. E é por isso que Jesus está dizendo para Nicodemos, o Filho de Deus tem que ser levantado. O Filho de Deus é muito maior que aquela serpente. Aquela serpente está mostrando, olha, o povo está morrendo picado pelas cobras por causa do pecado da incredulidade e da ingratidão. Mas Deus vem sempre graciosamente e oferece a cura. Mas só é curado aquele que quer olhar porque crê. Com Jesus é a mesma coisa, ele está dizendo para Nicodemos. O sinal foi dado. E a oferta dele é justamente para resolver o problema da morte, a separação de Deus. Mas precisa ter um coração crente para receber a cura. Irmãos, primeira coisa que a gente precisa colocar aqui do novo nascimento é que a gente precisa sempre de um coração limpo para receber a cura. Só um coração limpo, que eu estou dizendo aqui,
É um coração humilde que diz, eu preciso de Jesus para nascer de novo. Eu não vou ser o que a Bíblia diz que eu devo ser, se não for pelo Espírito que me traz a vida de Jesus aqui. Isso é graça. Há poder para aquele que já foi pecador. Há poder para aquele que não sabe ser santo. É possível a gente dizer, eu quero abandonar cada vez mais a vida na carne. Que a gente olhe isso nas nossas vidas. Hoje a gente sempre se lembra disso. Meu Deus, a carne gera carne. Se eu começar meu relacionamento na carne, eu vou ter carne. Se eu começar a minha vida profissional com pressupostos da carne, ela vai gerar carne. E carne aqui não é físico, é a natureza pecaminosa. Pecado gera pecado. Se você age com pecado, aquele pecado vai gerar outro pecado. E aí a Bíblia diz que, metaforicamente, ela diz que isso é chamar um abismo, e um abismo chama outro abismo. O que ele está dizendo é que quando a gente vive na carne e resolve os problemas com pecado, ele só vai gerar outro pecado. E aí a nossa vida vai ser o quê? Uma vida no abismo. Mas aquele que é regenerado, gerado pelo Espírito, não. O Espírito traz o Filho de Deus. Nascer de novo. A gente precisa do novo nascimento. Nós nascemos de novo. Mas a palavra de Deus diz que aquilo que foi operado na nossa conversão, irmãos, precisa ser desenvolvido. O novo nascimento precisa ser desenvolvido e eu sou partícipe, eu não sou agente. Você não é um agente, mas você participa dessa história. Eu não sou o agente, o soberano vai ser sempre Deus. A graça de Deus significa que Cristo vai sempre agir. Mas ele espera um coração humilde que diga, eu quero participar. E a minha participação é, eu creio. Pode levantar a serpente, eu quero olhar para ser curado. Eu tenho uma enfermidade. Meu coração é sujo. Eu preciso de um coração limpo e eu sei que quem purifica a minha vida é Jesus. Eu quero correr ao pé da cruz. Como a serpente foi levantada e quem queria ia lá para olhar e ser curado, aquele que crê vai correndo para a cruz e diz, eu não quero sair daqui. Eu quero me livrar de mim mesmo. Eu quero ser gerado de novo. Eu quero nascer de novo. Irmãos, hoje é o dia da gente dizer para o Senhor, obrigado porque eu nasci de novo. E eu nasci do Espírito. E também o dia da gente fazer o que a palavra diz lá nas cartas, quando Paulo diz que é para a gente abandonar as obras da carne. Abandonar as obras da carne. Por quê? Porque, irmãos, o Evangelho é chamado radical. O Evangelho é chamado radical. Aí a gente tem que pensar nisso. Ressuscitar isso dentro do nosso coração. Conversão é mudança. Conversão é dizer, não é por farisaísmo. Um crente não pode ser orgulhoso, um crente não pode ser um santão, um crente não pode ser aquele que se orgulha da sua santidade, aquele que se orgulha da sua humildade, mas, por outro lado, não dá para dizer, eu nasci de novo e eu quero as obras da carne. Um crente tem nojo do que identifica nele, diz, eu não quero isso, porque eu nasci do alto, eu nasci do Espírito. Quem está na carne, diz Paulo, não pode agradar a Deus. Mas Jesus dá uma segunda lição para Nicodemos, não apenas sobre o novo nascimento, mas aí ele chega e diz, Nicodemos, é hora de mostrar o amor de Deus. Por que Deus quer que a gente seja regenerado? E ele proporciona todas as coisas porque ele ama. E aí a gente vai lembrar o texto de João 3,16, que a gente sabe de cor, que a gente chama de resumo da Bíblia. E por que a gente está meditando nesse texto hoje? Porque o tema deste ano na igreja é firmes no amor, porque os dias são de ódio. E finalmente chegou o dia da gente ouvir João 3,16. Para a gente só lembrar a simplicidade do Evangelho, mas eu queria que a gente tivesse temor e um coração reverente para lembrar que o amor, Deus, só pode ter Deus como autor. Se hoje a Gilda tem amor, se hoje a Marie tem amor, todos nós temos amor aqui, a gente tem que ser humilde para dizer, eu só tenho amor em mim, porque esse amor vem de Deus.
Eu não produziria. E é o amor dele que torna possível o meu amar. Sem ele, eu não amo. E é por isso que João vai dizer nas palavras de Jesus, vai registrar as palavras de Jesus. Deus amou o mundo. Primeira coisa do amor de Deus, ele é de fato, irmãos, universal. Para um judeu e fariseu era muito difícil, porque ele queria que Deus amasse os dele. Eu quero que Deus ame os judeus, a nossa raça. Deus amar, gentil, samaritano, outra nacionalidade, não. Não vem com essa. E se Deus amar, eu tenho que amar. Ele vai me fazer amar esses caras. Eu não quero amar esses caras, não. Mas o amor de Deus é universal. C.S. Lewis diz isso. Deus ama as coisas que você não ama. Deus ama as pessoas feias, não feias fisicamente. Mas Deus ama o que não é amável, irmãos. Já pararam para pensar nisso? O amor de Deus. Deus não chancela pecado. Mas Ele ama quem você não escolheria amar. E eu não escolheria amar. E se nessa noite nós estamos aqui para falar de novo nascimento e amor de Deus, nós devemos pensar nisso. O amor que Deus derramou no seu coração e no meu coração é um amor universal. E nós devemos pensar por quem Jesus morreu naquela cruz. Ele morreu por pessoas a quem Deus quer salvar. No discurso isso é bonito, mas na prática é difícil, irmãos. Na prática isso é difícil. Eu fico pensando se algum tipo de pessoa, não vou falar, mas você vai pensar aí. Pense em alguém que você fala, Jesus, converte aquela pessoa. Mas até o Senhor trabalhar nela, não sei se põe ela na fonte, não. Eu queria que você pensasse num tipo, não em alguém fulano de tal com um RG. Mas imagine num tipo que você fala, Senhor, eu não consigo imaginar. Imagina o processo de conversão dessa pessoa aqui. Mas, irmãos, se Deus quer dar crescimento para a sua obra, ela tem que ser pela evangelização. E a evangelização significa o anúncio do amor de Deus. E o amor de Deus significa que Ele quer trazer pessoas de fora. Fora do nosso perfil, fora talvez do nosso tipo, fora do nosso convívio social, fora de uma outra camada social, pode ser melhor, pior, inferior, diferente, não sei. Aí cada um julga os seus valores. Mas o fato é que o evangelho, o amor de Deus é universal. E universal significa que em todo lugar, todas as pessoas necessitam da graça salvadora de Deus. E isso nos faz olhar para o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus e dizer, Jesus, ele precisa ouvir a mensagem que um dia eu ouvi. Será que eu sou boca de Deus para falar para ele? Segunda coisa que ele diz, que esse amor, ele é um amor sacrificial, porque Deus deu, a grandeza desse amor é porque Deus deu uma dádiva, desculpa a redundância. Lá em Gênesis 22, uma figurinha desse amor, lembra quando Abraão, então vai lá, pega o teu filho e dá, o Isaac entrega, oferta. Na hora que o Abraão ia matar o filho, Deus falou, não precisa. Isso vai acontecer lá na frente. Não vai ser você, sou eu mesmo. Eu vou mandar meu filho, meu único filho. Ali era oferta. Na linguagem de João, aqui em 3,16, no capítulo 15, significa que Deus deu. Para Paulo, olha que coisa mais forte, ele diz, ele não poupou o seu próprio filho. Romanos 8,32. Eu não tenho coragem de não poupar meu filho. Eu vou dizer, não, eu vou poupar. Você também vai poupar, você vai poupar a sua vida. Você vai poupar a sua vida. Você vai poupar a vida do seu cônjuge. Você vai poupar você mesmo e até a vida dos seus filhos. E não estou dizendo que isso é errado, mas Deus não. A gente canta isso, nem ao seu próprio filho. Que tom horrível. Poupou em meu favor, vamos falar que é melhor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. Ok, mas esse amor de Deus não poupou. E esse amor de Deus, irmãos, faz com que você não poupe a sua própria vida por amor a Ele.
A natureza desse amor é sacrificial. E é tão bonito que quando você é alcançado por esse amor, na graça de Deus, você diz, Deus, eu não estou com vontade de poupar. Eu não estou falando isso em termos monetários, não. Deus, eu estou com vontade de oferecer a minha vida por Ti. Eu quero ofertar a minha vida, Deus, pelo Senhor, na vida dos meus filhos. Eu quero oferecer e doar a minha vida para Jesus, na vida do meu cônjuge. É fazer para Jesus no meu próximo. E não fazer o próximo pelo próximo. Não é a necessidade dele que me leva a fazer. Mas é porque a natureza do amor de Deus é sacrificial que eu não vejo isso como perda. Ele está perdido, não entende a linguagem do Espírito. Eu dou a outra face, pode bater. Você não entende isso, eu não perdi nada. Ele não entende a linguagem do Espírito, eu caminho outra milha. Ele não entende a linguagem do Espírito, eu vou perdoar. Porque eu sou perdoado, eu não perdi, não é vergonha, não é humilhação. É alegria, perder minha vida pelo amor de Deus. O amor dele me faz querer mais Jesus aqui. Que ele cresça como João Batista e eu diminua. Eu quero perder a minha vida para achar em Jesus. Isso é o amor de Deus. Por que você gosta de dar a sua vida? Não é porque a gente quer salvar a humanidade, isso já está feito com o Salvador e não precisa de mais ninguém. Mas o nosso desejo é que, banhados no amor de Deus, a gente tem vontade de entregar a nossa vida para Ele. E muitas vezes, Ele encomenda essa entrega nas situações sociais da vida. No dia a dia, no relacionamento, no serviço, para Ele mesmo. E por que Deus amou? Deus amou porque Ele queria deixar seus filhos sem necessidade nenhuma, suprir todas elas. Não. Ele tem um propósito. Qual é o propósito? Para que ele tenha a vida eterna. Não pereça e tenha a vida eterna. Não é para que ele venha a ter a vida eterna, é para que ele tenha hoje a vida eterna. É aqui, é agora. Essa vida eterna é comunhão com Ele, partilha o amor que é dEle, desfruta a paz e a alegria no Senhor, como a gente falou semana passada. Irmãos, diante disso, a palavra de Deus nos dá vários desafios. Eu vou encerrar aqui, eu queria que você pensasse comigo. Aquele povo tinha um exclusivismo judaico. Eles estavam achando que Jesus Cristo viria para condenar as outras nações. E eles queriam assim, o Messias vai vir. Sabe o que ele vai fazer? Roma caiu. César virou pó. Quem governa o mundo agora? Os judeus. Ele tem poder. Era isso que eles queriam. Mata todo mundo, condena os podres aí. E Jesus diz, eu não vim para condenar, não. Eu vim para salvar. E eu quero salvar vocês. Por quê? Se ele está dizendo, condena Roma, condena grego, condena todas as nações, ele está dizendo assim, nós somos os salvos. Não precisa de salvação. Messias é para nos defender. Para advogar a nossa causa. Estou cheio de necessidade. Agora, esses povos que estão aí no mundo, o Senhor mata todos eles, condena todos eles, porque salvos somos nós. E Jesus surpreende dizendo assim, eu vim para salvar vocês, perdidão de dentro. Vocês que estão dentro da casa podre, não conhecem o Pai. E quero salvar os de lá também, que vocês estão querendo exterminar da vida. Ele quer salvar. Lembra do filho pródigo, que não é pródigo? É o filho perdido aqui dentro e o filho que está lá fora perdido. Os dois precisam do Pai. É isso que ele está dizendo. E isso às vezes não diz respeito a mim. Será que é você? Será que é a fonte? Jesus veio para salvar. Ele veio para salvar aquele que está querendo a condenação do outro. Quantas vezes eu sou canalha desse jeito? Deus, eu quero que o Senhor mate aquelas pessoas. Eu quero que o Senhor faça justiça, porque eles são podres. E aí Deus fala, você precisa de salvação, meu filho. Você é podre igual. Você está sujo, você está querendo pecado lá, porque você não está advogando a minha justiça, não. Você está querendo que eu passe mão na tua cabeça, porque seu coração está podre e sujo, mas você sabe que o erro do outro para ele tem justiça, mas você não quer justiça para você. Eu não sei se isso diz respeito a você, mas a palavra de Deus diz que aquele povo estava cheio de sinal, cheio de Bíblia, e queria a condenação dos outros, e não queria salvação para si mesmo. Mas hoje, Jesus quer salvar a minha vida e a sua vida.
Se você precisa, se eu preciso. Será que como Nicodemos a gente vai responder, então, como é que faz? Eu quero entrar no teu reino para ver o teu reino operar na minha vida. E Jesus está dizendo, eu quero mostrar que o seu coração precisa de regeneração. O duro é que o texto termina dizendo que muitas pessoas viram e ainda assim preferiram a cegueira. E a cegueira no Evangelho de João se manifesta como? Odiando os irmãos e ignorando o que Deus falou e preferindo arrumar o erro com outro pecado. Irmãos, para a gente orar, sem fé em Jesus não há amor. Para a gente amar, a gente precisa de Deus que amou o mundo. Outra coisa, você gosta de Cristo, eu gosto de Cristo, mas a nossa expectativa está no humano. O que a gente pode fazer? Hoje é o dia da gente olhar para Cristo e dizer, é dele que vem a cura. Ele é como a serpente lá na cruz levantada, e todo aquele que olha para ele vai receber. Eu quero dizer uma coisa para quem é da igreja, desculpa os visitantes. Você que é membro da fonte, olhe para Jesus. Que no momento do louvor a gente olhe para Jesus, no momento da palavra a gente olhe para Jesus, que na evangelização a gente olhe para Jesus, na administração da igreja a gente olhe para Jesus, e olhe Jesus na vida de quem ele colocar à frente, mas nunca olhe para a pessoa. Seja bom, seja no lado ruim. É Cristo que foi levantado. E é Ele que traz a cura. A gente quer uma vida no Espírito ou quer continuar uma vida na carne? O reino foi implantado em nós pelo Senhor. Vamos amar com o amor dEle. Vamos amar quem Ele ama. Vamos amar o que Ele ama. E vamos odiar o que Ele odeia. Isso é radical. Por que tem coisas que a gente tem que jogar fora da nossa vida? Porque Deus odeia isso. Por que tem coisas que eu tenho que lutar e buscar e me render? Porque Deus ama isso. E isso é claro para nós. Um novo nascido é aquele que obedece. Vamos cantar isso? Queria convidar o pessoal do louvor. Nós vamos, antes de orar e participar da ceia, inclusive, queria que a gente cantasse numa atitude de oração, este cântico que diz que Cristo tem poder para salvar, porque Ele venceu a morte. Mas que também a gente possa ver a luz de Jesus brilhar em nós, porque a gente canta para a glória dEle. Irmãos, é um privilégio que a gente tem de poder dizer, eu nasci de novo, eu nasci do Espírito. E a gente também poder dizer, o amor de Deus foi derramado por esse Espírito no meu coração. Que nessa noite o Espírito de Deus, usando a palavra dEle, desperte em nós, desperte no nosso coração amor pelos perdidos. Porque o amor de Deus é universal. Que a gente também se lembre que o amor de Deus, Ele quer, de fato, não deixar que essas pessoas a quem Deus ama e Cristo morreu, pereçam. Mas, e a gente junto com eles, vivamos aqui a vida eterna, nos relacionando com Deus e com aquilo que é dele. E que a gente abandone as obras da carne e se deixe cheio do Espírito Santo de Deus para viver a vida de Jesus. Nós nascemos do alto. Vamos ficar em pé e orar ao Senhor, agradecendo a Deus pela nossa salvação. Você pode fechar os seus olhos e agradecer a Jesus, porque Ele se fez pecado por nós, levou sobre Ele a nossa condenação, a nossa culpa, a nossa vergonha, e pelo sacrifício dEle, hoje nós podemos apresentar-nos diante de Deus, nascidos de novo, regenerados, com um novo coração, uma nova vida. E o que nós fizemos? Nada. Jesus fez todas as coisas, mas nós nos comprometemos. Quando ouvimos a palavra, e não vamos abandonar esta palavra. Amém.
e cremos no Evangelho, e depositando a nossa confiança no Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Irmãos, não vamos viver nas obras da carne, mas vamos buscar o Espírito Santo, porque o que é carne, mas o Espírito traz o Filho de Deus. Que o Filho de Deus se manifeste cada vez mais nas nossas vidas. Que tudo que nos diz respeito manifeste o bom perfume de Cristo. Que tudo que diz respeito à nossa vida seja para a glória do Senhor, por meio do Filho dele, Jesus Cristo. Se alguma coisa na minha vida ou na sua vida hoje não condiz com Jesus, nós temos a liberdade de chegar diante dele e dizer: eu quero depositar isso que não condiz com o Senhor ao pé da cruz. Sem culpa, sem vergonha, mas na liberdade da confissão para dizer: eu quero viver o Filho de Deus na minha vida. Que nós possamos hoje, antes de cear, orar ao Senhor e comparecer diante dele pelo novo e vivo caminho que nos está aberto, que é Jesus. E confessar os nossos pecados a Deus. Confessar é chamar o pecado pelo nome, dizer: Deus, meu coração precisa viver a regeneração aqui. Que a gente não faça como Nicodemos, dizendo: não quero saber. Mas que a gente admita: eu preciso de salvação, eu preciso de redenção nesta área da minha vida. Que nessa noite a gente faça deste lugar um lugar de confissão e liberdade, de dizer para Deus: eu preciso de redenção. Eu preciso de Cristo aqui. Eu quero o senhorio de Jesus nesta área da minha vida. Eu quero o senhorio de Jesus neste ponto do meu caráter. Eu quero que um novo nascimento seja aperfeiçoado aqui, para que nós vivamos para a glória de Deus. Não é no nosso poder, mas a garantia que a gente tem de que a gente pode se comprometer a um ato de fé no poder de Deus. Por isso, antes de ceiar, vamos avaliar a nossa vida, avaliar as nossas práticas, avaliar o nosso procedimento para com Deus, para com a gente mesmo, para com o próximo. E sem culpa, a gente possa chegar diante de Deus e dizer: obrigado pelo privilégio de dizer: eu preciso da tua graça, eu preciso da tua virtude, eu preciso de Jesus. Jesus veio para os humildes, aquele que precisa, que admite que precisa dele. Que a fonte nesta noite seja como aquela mulher: eu preciso tocar nele, porque eu preciso da virtude que ele tem para me dar. Porque se ele der, o meu problema fica resolvido. Que a gente vá a ele em fé, em humildade, e dizer: Jesus, me toca. Jesus, eu preciso do Senhor, me transforma no teu poder. Eu ouvi a tua palavra, eu quero o Senhor. Ó Deus, nós nos apresentamos diante do Senhor, quebrantados pela tua palavra, pelo Senhor, para dizer que nós precisamos do Senhor. Tu és o nosso Salvador. Não há salvação longe de ti, não há salvação fora de ti. Essa salvação nos foi dada, nós estamos livres da condenação do pecado. Mas ela ainda está sendo desenvolvida com temor e tremor. E é por isso que, como igreja, nós nos comparecemos diante do Senhor para dizer: há áreas da nossa vida em que essas áreas clamam pelo teu poder. Essas áreas da nossa vida clamam por ti. E nós choramos isso diante do Senhor. E nós admitimos isso diante do Senhor. E nós pedimos ao Senhor: nós não queremos que a carne gere carne. Mas nós queremos, Senhor Deus, de fato abandonar a carne para que haja o Filho de Deus pelo Espírito. Senhor, o Senhor nos conhece e nós não queremos ocultar do Senhor nada, seja por palavras, ações, sentimentos, tudo que está dentro de nós e até aquilo que a gente nem sabe que está aqui, que o Senhor sabe melhor do que nós. Ó Deus, nós confessamos ao Senhor e pedimos-te perdão. Mas nós não queremos, Senhor Deus, isso para uma pureza ritual ou cerimonial. Nós queremos de fato, Senhor, porque nascemos do alto, nascemos do Espírito, nascemos de novo. E nós queremos, Senhor Deus, andar no Espírito, viver no Espírito, para vivenciar o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso Senhor, nosso Salvador. Senhor, a gente confia que Jesus é o poder, a gente confia que o Senhor tem todo o poder. A gente confia que a tua graça perdoa pecado, mas também liberta de pecar. Deus, nós temos fraquezas e nós choramos as nossas fraquezas diante do Senhor sem culpa.
mas quebrantados para dizer: tem misericórdia de nós e ajuda-nos, ó Deus, nas nossas fraquezas, compadece-te de nós. Ó Deus, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio que temos de estar face a face contigo, por causa de Jesus. Obrigado, Senhor Deus, porque o teu amor nos alcançou. Nós que somos, ó Deus, distantes daquele povo que o Senhor usou no Antigo Testamento. Mas agora o Senhor, pela graça, nos chamou, Senhor Deus, para perto. E nos atraiu à cruz de Jesus. E ali nos fez filhos teus. Obrigado pelo privilégio de chamá-lo de nosso Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque nós temos a alegria de dizer: temos o Deus Pai de Jesus como nosso Pai. Ó Deus, bendito é o Senhor, bendita a salvação, tão grande salvação que nos alcançou. Nós agradecemos ao Senhor por esta libertação, por esta vida nova. Te louvamos, ó Deus, por Jesus, o nosso Redentor, e pelo Espírito Santo que habita em nós e nos traz a vida do Filho. Ó Senhor, sem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, nós não poderemos viver. Aqui está um povo que confessa que precisa de Deus para tudo nesta vida. Ó Deus, obrigado, obrigado. E nós pedimos que o Senhor nos transforme, nos regenere, nos aperfeiçoe o caráter do teu Filho, porque nós somos habitados pelo Espírito Santo que nos foi dado. Oramos em nome de Jesus. Amém.